O Santos enfrenta o Corinthians em clássico válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena a partir das 4 horas da tarde, com Rafael Claus no apito e jogo transmitido pela TV Globo e também pelo Premier, jogando praticamente vida ou morte no Campeonato Brasileiro. O Santos inicia a rodada numa situação tão complicada, mas tão complicada, que mesmo se vencer este confronto dificílimo fora de casa, coisa que ainda não aconteceu neste ano contra o nosso maior rival, o Santos não sairá da zona de rebaixamento. O alvinegro mais famoso da Vila Belmiro tem 5 pontos. E no momento em que eu gravo esse vídeo, na tarde de sábado, o primeiro time fora do Z4 é o São Paulo. O tricolor do Morumbi tem 9 pontos. E se o Santos eventualmente chegar a 8, ainda assim não ultrapassará o time do Morumbi. Isso é apenas um detalhe que ajuda a explicar como esse jogo é decisivo para o Santos. E para essa partida, o técnico Kleber Xavier faz 3 mudanças e prepara o Santos para tentar quebrar um jejum. Desde que chegou ao Peixe, Kleber Xavier ainda não venceu. E o próprio Santos não vence as 5 partidas. Pelo Campeonato Brasileiro, já são 4 jogos sem vitórias. 3 derrotas seguidas para São Paulo, Grêmio e Red Bull Bragantino. Além do empate contra o Ceará. E o 5º jogo sem saber o que é uma vitória foi o empate em 1-1 contra o CRB na Vila Belmiro. Do outro lado, o também recém-chegado Dorival Júnior vai para o seu 6º jogo à frente do Timão, tentando quebrar a cabeça para solucionar a falta de Memphis Depay, que não joga com um problema físico. E, além disso, o ex-técnico da seleção brasileira precisa urgentemente corrigir os problemas defensivos que vem atormentando o torcedor corintiano. E para esse clássico super importante e decisivo para as duas equipes, mas principalmente para o nosso querido Santos Futebol Clube, eu estou chegando aqui no canal para te trazer aquele popular e tradicional vídeo de pré-jogo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira, e neste sábado, o pré-jogo do clássico entre Santos e Corinthians, Corinthians e Santos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho rumo aos 15 mil inscritos. Ajude com o seu like, comente, compartilhe, arrisque um palpite. Quem ganha o clássico? Placar racional, placar passional. Compartilhe com os amigos, considere tornar-se membro do nosso canal, apoie o produtor de conteúdo independente. E no final do vídeo, hypa o vídeo para que a gente possa crescer cada vez mais. Tá bom, galera? Recados dados, vamos lá começar o nosso pré-jogo. E vocês sabem que o clássico é um jogo diferente, tem uma atmosfera diferente. Então, dessa vez, eu preparei um pré-jogo diferenciado para todos vocês e eu vou começar com ele a partir de agora. Preparei algumas informações aqui para vocês e eu espero do fundo do coração que vocês apreciem esse conteúdo. Então, vamos lá. Esse é o pré-jogo de Santos e Corinthians. Deixa eu tirar aqui o banner. Vamos lá, então. Bom, o Corinthians é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. Em 8 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. 11 gols marcados e 14 gols sofridos, menos 3 de saldo. E aqui é importante dizer para o torcedor santista que estes 14 gols sofridos pela defesa corintiana colocam o time de Itaquera na posição de segunda pior defesa do campeonato. A pior defesa é o Juventude, que tem 20 gols sofridos, e na abertura dessa rodada, quem também tinha 14 gols sofridos era o Sport. Mas eu acabei de ver que o Sport está perdendo de 2-0 do Ceará, então o Corinthians tem a terceira pior defesa do campeonato com 14 gols. Só o Sport com 16 e o Juventude com 20 sofreram mais gols do que o Corinthians. E isso explica por que para muita gente, o principal problema que o Dorival Júnior precisará corrigir é o sistema defensivo. Em todo o ano de 2025, o Corinthians jogou 34 partidas, já tomou 38 gols, o que significa que o Corinthians toma, em média, 1,11 gol por partida. Com o Ramon Dias, que durou 26 jogos, foram 28 gols sofridos, média de 1,07 por partida. Mas depois da saída do Ramon Dias, a média até piorou. Foram 8 jogos, sendo 3 com Orlando Ribeiro e 5 sob o comando do Dorival, e 10 gols sofridos, média de 1,25 por jogo. É bem da verdade que 4 desses 10 gols foram sofridos numa única partida, naquela derrota acachapante do Corinthians contra o Flamengo no Maracanã. Mas percebam como a média de gols sofridos pelo Corinthians é bastante alta. E aí eu preparei um raio-x dos gols que o Corinthians sofreu. E, aliás, os membros do canal já tiveram acesso a essa informação antes, portanto, te convido, venha ser membro aqui do nosso canal, clique no botão Seja Membro, a partir de R$ 2,99 por mês, você participa do grupo de WhatsApp comigo, a gente debate, fala sobre o Peixão o tempo inteiro. E os membros do canal já tiveram acesso a essas informações. Dos 38 gols sofridos pelo Corinthians, 6 foram de escanteio,
10 de cruzamentos com a bola rolando, 9 gols de contra-ataque. E eu acabei de perceber que está faltando uma letra aqui, peço desculpas para vocês. 7 gols de construção adversária, já quando a zaga do Corinthians está postada. E outros 6 gols de fora da área. E se nós formos somar, os 6 gols de escanteio com os 10 gols de cruzamento com a bola rolando, o Corinthians tomou 42,1% dos seus gols a partir de bolas alçadas na área. E o Santos, vejam só vocês, no levantamento que eu fiz, marcou 14 dos últimos 17 gols a partir do jogo aéreo. Então o Santos tem uma artilharia aérea considerável contra um time que vem sofrendo bastante no jogo aéreo. E aqui eu vou pedir para o meu editor, alô editor do canal, coloca aí na tela para os amigos do nosso canal um videozinho que eu vou narrando aqui por cima e eu tomara que o YouTube não derrube esse vídeo. Vocês estão vendo aí como o Corinthians costuma tomar gols quando essas bolas são cruzadas, principalmente quando a bola vai de um lado e termina do outro, o cruzamento buscando o lado oposto. São 3 lancezinhos aí que eu separei de diferentes fases do ano. O último lance é um gol do Guarani no Paulistão e os outros 2 são gols que já aconteceram no Campeonato Brasileiro, Internacional e também do Bahia. Eu poderia também ter colocado nesse mini vídeo um gol que o Corinthians sofreu contra o América de Cali, na Sul-Americana. É um escanteio cobrado rápido, tem um jogador do América de Cali absolutamente sozinho na entrada da área, ele cruza buscando o segundo pau e tem simplesmente 3 jogadores do América de Cali disputando a bola contra o André Ramalho, solitário dentro da área, e o time colombiano faz o gol. Então percebam que o Corinthians tem um problema gravíssimo no jogo aéreo que o Santos pode explorar. Até por isso, se para alguns existia a dúvida se jogaria Tiquinho Soares ou David, acho que está explicado por que o Tiquinho é mantido no time titular. É óbvio que a fase do camisa 9 santista não é nada boa, mas o Santos fatalmente apostará na fragilidade do jogo aéreo defensivo do Corinthians para tentar ganhar esse jogo. Dito tudo isso, vamos para as prováveis escalações, os populares campinhos que vocês já estão acostumados. E esse vídeo está saindo um pouco mais tarde, por volta das 18 horas, porque eu estava esperando o Lucas Mussetti trazer a provável escalação do Santos. Assim que ele trouxe a informação, eu montei o campinho, olhei também a provável escalação do Corinthians no Globo Esporte e tá aí na tela para vocês. O Santos dessa vez está de listrado. O provável time: Gabriel Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, Rincon, Zé Rafael, segunda novidade, Léo Godoy é a primeira, com o Rollaser, Soteldo, Barreal, terceira novidade, e Tiquinho Soares no comando do ataque. O Corinthians, por sua vez, que não tem Memphis Depay, deve ir a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Angileri, Ranielli, que está voltando de um problema muscular, ou José Martínez, André Carrijo, Maicon e Igor Coronado, e na frente, Yuri Alberto e Romero. Do lado do Santos não jogam também João Schmidt, Guilherme e Neymar, e o zagueiro Gil, os 3 primeiros por problemas musculares, e o Gil enfrenta um problema grave na sua família, e o Santos o dispensou para ter alguns dias aí. O Gil está no Rio de Janeiro ao lado da sua família. Então essas são as prováveis escalações, e aqui nós temos algumas coisas a falar. É importante que seja dito que o Aderlan sentiu uma questão física, e isso é normal, por mais que a gente não goste muito do Léo Godoy. O Aderlan está voltando de uma cirurgia de recuperação dos ligamentos do joelho, e os problemas musculares são inerentes a esse tipo de recuperação. Lembrando, ele jogou aquele jogo contra o CRB, não teve condição de jogar contra o Grêmio. Agora ele joga contra o Ceará, não está tendo condição de jogar contra o Corinthians. Então ele está jogando um, descansando o outro. O Zé Rafael ganhando a posição do Bom Tempo e o Barreal ganhando a posição do Tassiano. Com essas mudanças, André, o que muda no time do Santos? Fala para nós. Então vamos lá. Nós estamos habituados nos últimos jogos a ver a saída de 3 do Santos, em que o Aderlan ficava mais preso, né? O Zé Ivaldo ficava centralizado, o Luan ficava por aqui e o Escobar fazia essas ultrapassagens para jogar junto com o Soteldo. Tendo o Léo Godoy, eu acho que vai inverter. Então o Léo Godoy vai ser esse cara para dar amplitude pelo lado direito, o Zé Ivaldo fica por aqui, o Luan faz a sobra e o Escobar fica mais preso. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Rincon e Zé Rafael jogando mais próximos, o Barreal é aquele canhotinho que vem por dentro, abre o corredor para o Léo Godoy. Então o Santos pode ter, apesar de todas as limitações do Léo Godoy, uma solução para um problema que vem acontecendo nos últimos jogos do Santos, que é um lado direito completamente inoperante. Então o Léo Godoy deve dar essa profundidade pelo lado direito, o Barreal jogando junto do Rollaser para tirar o Rollaser da ponta direita e dar liberdade para ele ser o grande coordenador de jogadas, e o Soteldo aqui aberto pelo lado. Então o Santos deve ter aqui uma linha de um 3-2-4-1, né, totalizando os nossos gloriosos 10 jogadores de linha. Então percebam, se por um lado
o Léo Godoy jogando, o Santos ganha essa profundidade pelo lado direito, pelo outro lado, o Santos acaba perdendo uma interação boa que aconteceu nos últimos jogos, que é o Escobar subindo. Porque às vezes o Escobar vinha por fora ou ele vinha por dentro. E essa movimentação tinha o objetivo de o Escobar atrair a marcação, independentemente de quem seja, para deixar o Soteldo no mano a mano. O Santos, do Kleber Xavier, costuma começar a construir a jogada de um lado, o time se agrupa por aqui e a ideia é inverter essa bola para o Soteldo para que ele pegue o marcador no mano a mano. Com o Escobar mais preso, que eu imagino que vai acontecer, vamos ver se isso se confirma com a bola rolando, o Santos acaba tendo um time mais equilibrado. Tem gente para atacar pelo lado direito, com essas interações entre o Godoy e o Barreal, tem o Soteldo, mas acaba perdendo aquele 2 contra 1 que o Santos buscou com o Escobar e o Soteldo nas últimas partidas, tá bom? E aí, gente, a outra questão que fica é a seguinte, percebam que na disposição clássica dos times, vocês vejam que o Corinthians tem, com esse losango no meio campo, uma vantagem no setor do meio de campo, né? Para que fique bem claro aqui para todos vocês, esse é um desafio que o Santos vai ter que superar. Vejam aqui o que eu quero dizer. Percebam que no setor de meio de campo, o Corinthians acaba tendo essa trinca de jogadores do meio de campo. Mas a curiosidade é a seguinte, que eu estou curioso, melhor dizendo, né? Não vou trazer um dado curioso, então peço desculpas aí, retificando. Quando o Corinthians do Ramon Dias jogava com esse mesmo losango e no lugar do Coronado jogava o Garro, estes 3 jogadores de ataque, Garro, Yuri Alberto e Depay, eles não voltavam tanto para jogar. Então, essa superioridade no meio de campo, que em tese o desenho tático pressupõe, não acontecia, porque você tinha volante batendo com volante e um volante batendo com um meia. Eu estou curioso para saber se o Igor Coronado vai recompor, se ele vai ajudar, né? Porque se o Corinthians marcar com 2 linhas de 4, como é que deve ser isso, né? Eu acho que o Coronado acaba sendo preservado, o Romero faz o corredor pela direita, o Carrilho fecha por aqui, ou até mesmo o Romero faz o corredor pela esquerda, tá? O Carrilho joga pela direita, eu até acredito que vai ser isso que vai acontecer, e aí o Corinthians marca dessa forma. E o Corinthians marcando dessa forma, o que acontece? Olha como a parte tática, uma engrenagem vai mexendo a outra. Deixa eu tirar essa bolinha aqui do meio de campo, percebam, o Corinthians marcando com 2 volantes, Maicon e Ranielli, o Santos tendo esses 3 jogadores, Rincon, Roleiser e Zé Rafael, 3-2. A superioridade numérica inverte e fica para o Santos. Isso obriga, por exemplo, que o Carrilho feche por dentro. Ou o próprio Romero, a depender do lado em que se desenvolve a jogada. Quando o Carrilho fecha por dentro, o que ele abre? Ele abre espaço para o Escobar. Então eu gostaria muito de ver, ao invés de deixar o Escobar preso, deixa o Escobar solto e quando nós formos optar por essa saída no meio de campo, que o Rincon possa, né, flutuar aqui, ó, auxiliar a saída e vir aqui por dentro, porque aí o Santos força com que o Carrilho, ou se a jogada se desenvolver do outro lado, o Romero feche por aqui, né? E aí você abre sempre um espaço para os laterais avançarem. Então, eu quero ver um Santos jogando próximo e um Santos tentando explorar essa questão técnica, essa questão tática, do Corinthians. E do lado do Corinthians, prestar atenção principalmente nos ataques ao espaço do Yuri Alberto. É um cara que faz diagonal, faz facão, ele aposta a corrida com o zagueiro. Foi assim, jogando nas costas do zagueiro, que naquele jogo em que o Santos perde, na fase de grupos do Paulistão, ele deitou e rolou nas costas do João Basso. Então o Santos precisa prestar atenção com essa movimentação do Yuri Alberto. E também com as bolas enfiadas pelo Igor Coronado e os chutes de fora da área. Entre os 2 laterais do Corinthians, o Angileri defende um pouco mais, o Mateuzinho ataca um pouco mais. Então perceber também como vai ser do lado direito, se vai ter o Mateuzinho ultrapassando, jogando com o Carrilho, se o Santos vai ter dificuldade de se virar por ali, porque é o lado forte do Corinthians, o lado direito. Tá bom, gente? Então esse é o pré-jogo que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que a parte tática tenha ficado clara para todos vocês, que tenha sido de fácil compreensão, e eu quero saber o que você achou desse vídeo. Dá um pouco de trabalho, mas eu gosto muito de trazer, esmiuçando essa parte tática para o torcedor santista chegar no jogo já com a visão mais adaptada, para tentar ver, identificar padrões no jogo que nós apresentamos no pré-jogo. Quando isso acontece, eu fico muito feliz, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, rumo aos 15 mil. Comente, compartilhe, hype o vídeo, torne-se membro, manda para os amigos, inclusive para os amigos corintianos. E, aliás, os corintianos sejam bem-vindos, fiquem à vontade para opinar. Diga se eu analisei direitinho aí o timão. Beleza, gente? A gente volta amanhã com a nossa popular live pós-jogo, assim que acabar a partida.
Estou esperando você para que a gente possa debater esse jogo. Tomara que o Santos ganhe. É um jogo difícil, clássico fora de casa nunca é fácil, mas o Santos tem condições e, mais do que isso, precisa urgentemente vencer para tentar respirar um pouco no Campeonato Brasileiro. Espero que você tenha gostado e que tenha um ótimo sábado e também um abençoado domingo. A gente se vê na nossa live pós-jogo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.